Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Professor Dionísio da Silva, viu? A Agatha e o Pinho ficam estendendo, colocando outras coisas no programa. Não, claro que tem fatos relevantíssimos, né, pra gente discutir e debater. Mas aí eles vão, depois eles colocam a tua coluna 10h45. O Rodolfo, viu, professor? Atrasou o programa. É sempre a culpa minha, viu, professor Dionísio? Me proteja, professor. Pelo amor de Deus, bom dia. Bom dia, querido Rodolfo, Lobo famoso. Bom dia, Agatha Formosa Odalisca. Tá de pijama ainda, Agatha? Bom dia, Pinho. Bom dia, professor. Eu não tenho nenhum adjetivo, não? O Pinho ficou com ciúmes, professor. O Cristiano deve estar aí com alguma daquelas roupas do Jânio Quadros, né, Rodolfo? Professor querido, e aí, o que você conta pra gente nessa pauta maravilhosa aí, que você sempre traz para os nossos ouvintes? Hoje é quinta-feira e segundo a pauta que você nos enviou, você vai falar de uma palavra, já que você falou de pijama. Vamos começar então por pijama, professor. Quem quiser inclusive conhecer o pijama que usava Getúlio Vargas no dia em que ele se suicidou, tá lá no Museu da República, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Diga, professor. É verdade, Rodolfo, muito bem lembrado. Você, como sempre, traz uns acréscimos deliciosos. Na última vez que eu fui lá, ou numa das vezes recentes, estava também o vestido da dona Marisa, como se tivesse a importância do pijama do Getúlio Vargas. Mas como dos mortos não se fala a não ser o bem, digamos que foi assim um exagero das relíquias ali no Palácio do Catete. De todo modo, o que é maravilhoso no mundo do português, o mundo que o português criou, é que a nossa língua trouxe palavras de línguas do mundo inteiro. E nós, os que dormimos de pijama ou acordamos de pijama, ou aqueles que conhecem o pijama e nunca pensaram, mas por que a gente chama isso de pijama? Então vamos lá. Essa palavra veio dos antigos persas, que habitavam a região onde hoje é o Irã, e eles tinham duas palavras que foram aglutinadas numa só para designar esta roupa. Se dizia pai, que era pronunciado também pi, para designar a perna, porque é uma língua de muitos dialetos, e a outra, yamarra, que quer dizer veste. Então o pijama é aquela veste que cobre as pernas. Quando essa palavra veio para o hindu, que é uma língua falada no Paquistão, na Índia, é a terceira língua mais falada no mundo hoje, com cerca de 600 milhões de falantes, atrás apenas do inglês e do mandarim, e à frente do espanhol e do português e do russo, nessa sequência aí, porque essa estatística não é controversa, porque os dados às vezes demoram a ser atualizados, mesmo em tempos da internet. O inglês trouxe essa palavra, o português também, e trouxe também a veste, o costume de dormir de pijama, já com duas peças. Primeiro, esta peça foi uma peça de uso, não era só para dormir, uma roupa feminina. Depois é que ela ficou quase que exclusivamente o pijama, não é? Para designar a roupa com a qual se dorme. Pô, a gente podia voltar no tempo, né, professor? Legalizar a saída com pijama, eu acho. Hoje isso, tem a calça de moletom, é quase isso. É quase isso, exatamente. A gente vai ficar super confortável. Não, você tudo pode bem, ver verdade. também, Agatha. Essas calças são boas de usar. Não, porque essas calças eles lembraram realmente de uma vestimenta que a gente usa para pijama. No Rio de Janeiro, convenhamos que você usa só no inverno mais rigoroso, né? Mas assim, aquelas calças, professor, aquelas calças meio soltas são maravilhosas para andar, né? Realmente. Acorda e vai na padaria com ela mesmo. Hein? Chinelinho, Pinho, uma camisa e aquela calça. Sim. Aí tá nem aí pro que os outros estão pensando. E vamos em frente, professor Exato. Dionísio. O problema, né, Rodolfo, é que a gente se submete a trajes em vigor naqueles países que são referências da economia mundial, e daí a pessoa vai para o trabalho de terno e gravata num país tropical. Antigamente até os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro tinham que usar gravata.
Então eles afrouxavam o nó da gravata e ficava aquela coisa ridícula, um tipo de um barbante ou um pano pendurado no pescoço, né? Para poder evitar. Mas olha, voltando ao pijama, para a gente concluir esse verbete, e a Agatha lembrou uma coisa muito importante, que é a mudança dos usos e costumes. Hoje você encontra mulheres, sobretudo as mais jovens, nas ruas, usando um top que é maior do que muitos sutiãs, dos primeiros sutiãs em que estavam incorporados a uma espécie de corpinho, né, que ajudava para ajustar o corpo da mulher. E elas usam sem nada, o top está aí na rua, né? Um croppedzinho, bota um cropped de reais para você. Agora, querido professor Dionísio, você hoje está bem diverso na sua pauta, então você saiu de pijama e traz, por exemplo, a palavra açúcar, professor, que é muito utilizado. O pessoal tem que também utilizar com moderação, né? Porque não pode exagerar no açúcar, pelo amor de Deus. A diabetes está aí, uma doença terrível, para nos mostrar isso. Inclusive com a criançada, hein, minha gente? Atenção, que está subindo de casos, o número de diabetes já em crianças, né? Os pediatras alertam para isso. Professor, açúcar, vem de onde a palavra? Vamos lá para o açúcar, mas vamos lembrar que também os diabéticos estão aí, às vezes, com alguma frequência, mantendo sugar babies, não é? E sem nenhuma preocupação com o diabetes. Mas açúcar veio do grego, tanto que no inglês ficou sugar, porque também pegou do grego. No grego não tem esse A inicial, em grego é saksha, e deu açúcar no árabe, veio para o português, veio do árabe para o português, já com esse A na frente, açúcar, porque as palavras do árabe costumam incluir no português aquilo que era só o artigo, né? Como acontece com a maioria delas. Então, os árabes, Rodolfo, foram grandes estudiosos dos gregos clássicos, traduziram todas aquelas obras e tal. E os gregos, por sua vez, né, é dever do Dionísio ir às fontes, os gregos trouxeram essa palavra do sânscrito, que também é lá da Índia, que era sarkara. E era sarkara no sânscrito queria dizer só areinha. E comparar o açúcar com essa areinha. Então nós tivemos, veja, a viagem que faz as palavras, nós temos a menina se autodenominando de sugar baby, em inglês, mas este nome, essa denominação, essa designação é usada no Brasil, onde o sexo, aliás, é um item da economia clandestina. Mas eu ia falar, ficou meio pejorativo depois, né, professor? Ficou. E o açúcar passou a ser assim. Se você vai comprar um produto sem açúcar, é muito curioso, porque o produto light, dito leve, então sem o açúcar, ele cobra mais por não ter uma coisa que o normal tem, não é? Exatamente. Era isso. Professor querido, a nossa Agatha Meirelles mandou pauta aqui. Você sabe que eu sempre gosto muito também das expressões, né, que você manda pra gente. E a de hoje eu adorei, porque é uma expressão muito, muito utilizada, né? No último final de semana, o meu Fluminense, que é um time, vamos dizer assim, ali do Abel Braga hoje, contratou uns valores, umas pessoas aqui, outras ali, uns caras mais experientes, mas tá muito aquém, enfim, de inclusive fazer os nossos olhos. Enfim, tá tentando lá encaminhar a sua vida na Libertadores. E o Fluminense conseguiu, rapaz, sabe-se lá como, dar um checkmate. Aliás, nas últimas 7 partidas, ganhou 5 do Flamengo e deu um checkmate no Flamengo. E você traz a expressão checkmate, professor. De onde vem essa expressão muito utilizada no jargão popular, enfim, pelas pessoas de uma maneira geral? Rodolfo, vem das mesmas bandas, você tem muita razão em destacar que checkmate se tornou uma expressão também, veja, do lado daquelas bandas da Ásia, chegou ao Brasil sempre pelo mundo que o português criou, nesta língua portuguesa, e quer dizer morte ao rei, ou o rei está morto, quer dizer, terminou tudo, checkmate é o fim de tudo. E eu queria lembrar, Rodolfo, só para deixar como pauta aí, porque na casa tem gente muito melhor do que eu para fazer isso,
que eu entrevistei certa vez, o Sérgio Moro, passei lá o dia todo com ele, ia dar uma orientação num roteiro, e deduzi que ele é jogador de xadrez. Ele não me fez essa confidência, eu vi pelo comportamento que ele tem. E o jogador de xadrez, que entende melhor essa comparação, sabe que no xadrez, quem joga com as pretas, com as pedras pretas, sai em desvantagem. É a obrigação de quem começa a partida, portanto, com as pedras brancas, vencer a partida. E este exemplo que eu estou citando, do ex-juiz Sérgio Moro, é que ele sempre jogou com as brancas, e agora ele está jogando com as pretas, isto é, ele não dá a partida, ele não toma as decisões, e pelo jeito está se atrapalhando um pouco. Eu queria lembrar essa comparação porque ela é a mais óbvia que me ocorre. Estou fazendo o programa ao vivo em São Paulo, como sempre, estou aqui pertinho de você, aliás. Opa. Estou na Vila Mariana. Ah, professor, e queria dizer viu? Que... Diga, Rodolfo, queria dizer que... Não, Rodolfo, só para concluir, queria dizer que checkmate, haverá um checkmate no ano de 2022, assim que estamos, porque nós temos umas eleições presidenciais que estão sendo consideradas as mais importantes do mundo, não é? Sem dúvida. E alguém vai receber checkmate. Ah, sem dúvida. Pro lado que for, né? Doa quem doer, vai ter checkmate para algum dos lados, porque não tem outra forma, seja no cenário nacional ou no estadual. Mas você está coberto de razão. A eleição brasileira vai chamar a atenção do mundo e será, sem dúvida alguma, a eleição mais assim disputada ou mais falada aqui mesmo no Brasil, dentre todas pós-redemocratização, diante do debate que já está aí com tanta antecedência, tão acirrado. É só você ver o número de pesquisas que estão saindo o tempo inteiro nesse cenário e o quanto que as pessoas estão falando desse assunto também. Isso mostra que é um cenário bem diferente dos anos anteriores, né, querido professor? Exatamente, é o ano do checkmate. Nunca houve um checkmate como haverá o de 2022, mesmo porque pela idade das pessoas que estão em disputa, né, Rodolfo? Veja, o ex-presidente Lula perdeu 3 eleições presidenciais, mas não vai mais, se perder mais 3, né? Não tem mais tempo para isso, né? Nós temos sempre o nosso grande inimigo, Rodolfo. O único inimigo que um homem tem, que é invencível, é o tempo. Querido professor, muito obrigado pela sua notícia, muito obrigado pela sua coluna e participação sempre maravilhosa aqui na Band News FM, no Sem Papas na Língua. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. De pinho se faz um pinhão, mas é o mais silencioso de nós. 4 aqui. Esse quarteto tem tudo para não receber checkmate em 2022. Um abraço a todos vocês. Tomara, um abraço. E sobretudo aos nossos ouvintes, né, querido Rodolfo? Professor, é isso aí. Os ouvintes que são a parte mais importante disso. Valeu, professor. Um abraço. Um beijo. Bom um abraço, dia. Muito obrigado.